Olá, tudo bem? Meu nome é Elisete, sou professora no ensino superior e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre Setembro Amarelo. Escolhi para isto um tema, a arte do encontro. A intenção é falarmos sobre um tema muito importante e também delicado, que é a questão do suicídio. A questão da ansiedade, depressão e suicídio tem sido temas preocupantes e foco de estudos por diversas áreas do conhecimento, dada a sua importância e a necessidade de respostas à sociedade. A preocupação com os efeitos da pandemia sobre a saúde mental vem crescendo também no contexto do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio criada no Brasil por organizações médicas e também voltadas à saúde mental. A Organização Mundial de Saúde preparou em março um guia para recomendações para o enfrentamento dos efeitos psicológicos causados pela pandemia. Entre alguns destas recomendações estão manter uma rotina, criar uma dieta saudável, comunicar-se com familiares e amigos, mesmo que por distanciamento, e limitar o consumo de informação sobre o novo coronavírus. Dados recentes do Ministério da Saúde indicam que, em 2018, ocorreram 3.463 mortes por suicídio registradas no Brasil. E de 2009 a 2018, 115.072 pessoas cometeram o suicídio em nosso país, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério. Mas por que procurar ajuda? A psicoterapia é um processo conduzido por um profissional com um psicólogo ou psicanalista, que busca tratar problemas psicológicos, emocionais ou de comportamento. O atendimento acontece por meio da chamada escuta qualificada, que, a partir de relatos do paciente, o profissional dá acolhimento e assistência, ajudando o outro a compreender e lidar com aquilo que o perturba. A sessão com um terapeuta não é equivalente a uma conversa com amigos ou familiares, por mais que esse tipo de contato também proporcione alívio em certos casos. Os profissionais da área têm capacidade de prestar assistência adequada para a solução de problemas que às vezes as pessoas não conseguem resolver sozinhas. Há muita dúvida com relação a procurar uma ajuda especializada com um psicólogo ou com um psiquiatra. Vale aqui uma diferença muito importante entre as duas atuações. O psicólogo, ele não receita remédios. O psiquiatra trabalha com medicação quando isto é necessário. Há casos em que o atendimento deve ser feito, inclusive, de forma interdisciplinar, com o auxílio de um psicólogo e também de um psiquiatra. Existem, portanto, especialidades, e segundo as autoridades de saúde, os profissionais da área são considerados essenciais para a resposta das populações à crise, segundo as autoridades de saúde.
Ao falarmos em Setembro Amarelo, automaticamente nos remetemos à questão do suicídio. É uma questão complexa que envolve vários fatores. Primeira questão que nós devemos pensar: por que procurar ajuda? Como vimos anteriormente, existem profissionais especializados que podem ajudar a pessoa a sair desta situação. Mas muitas vezes, a pessoa em si não apresenta força suficiente para sozinha ir à busca desse especialista. Nesse sentido, o outro, pertencente a essa rede de apoio, que pode ser um amigo, um familiar, deve conduzir essa pessoa até esse especialista para que ela seja atendida, diagnosticada e que receba o melhor atendimento possível disponível atualmente na sociedade. A psicoterapia é uma ação realizada por psicólogos. A sessão com um terapeuta, ela é um tempo muito precioso. É diferente de você conversar com um amigo. Nestas terapias surgem ideias, essas ideias tomam uma linguagem e surge, portanto, a solução de problemas que para a pessoa nesse momento são muito perturbadores, praticamente insuportáveis. É preciso manter a graça pela vida. Todos enfrentamos dificuldades, mas apesar das dificuldades, devemos sempre sentir prazer em viver. Ou seja, a vida precisa ter graça. Para tanto, devemos deixar de lado ideias e pensamentos preconceituosos que nos impedem de buscar a ajuda de especialistas, de pedir ajuda quando necessário, de conversar a respeito do que está ocorrendo. É preciso buscar o equilíbrio em nossas emoções, o equilíbrio em nossos pensamentos. Portanto, procurar ajuda é algo necessário, é algo preciso. Quando este momento se faz necessário, há necessidade de ir em busca desta ajuda e de recorrer a especialistas que com certeza poderão ajudar esta pessoa neste momento. Algumas questões importantes para se pensar ao analisar a questão do suicídio é a questão que quem pensa nisto é porque está diante de um sofrimento que para ele é intolerável. A pessoa se sente no limite máximo de suportar aquela situação. Se vê envolta por sentimentos relacionados à angústia, desespero e desesperança. Essa situação é sentida como algo avassalador. Porém, há de se pensar que toda situação, seja de felicidade ou tristeza, ela é momentânea. Pensar na morte é algo que algumas vezes passa pela cabeça de pessoas que estão nesse momento passando situações muito complicadas, as quais elas enxergam como intoleráveis ou avassaladoras.
E aí vem a questão: onde está a saída? Porque a sensação que a pessoa tem nesse momento é que ela está num labirinto escuro, onde ela não encontra a saída, ela não vê luz, ela não vê caminho, ela não vê por onde ela pode se dirigir para sair daquela situação. A pessoa deseja sair dessa situação, mas ela não encontra a saída. É por isso que o outro tem um papel fundamental nesse processo de escuta, de acolhimento, não de julgamento e nem de avaliação, mas de empatia, de colocar-se no lugar do outro, de orientar o outro e, quando necessário, encaminhá-lo para especialistas. É preciso falar de suicídio. É desafiador. Não é fácil falar sobre o tema, mas é necessário. Situações de vulnerabilidade psicológica, as pessoas têm a tendência, quando diante destas situações, de ao invés de falar sobre a dor, ou o fenômeno ou fato que provoca esse mal-estar, ou essa dor, ou essa intolerância, ou esse incômodo, ela prefere o quê? Ficar no secreto. Ela prefere olhar secretamente para esse sentimento. O silêncio, ele funciona nesse contexto como uma máscara que acaba por esconder a verdade. Para esconder essa realidade, a pessoa então passa a experimentar uma dor profunda, porque ela permanece nesse olhar secreto para suas situações de vulnerabilidade psicológica. Portanto, é preciso retirar a máscara e refletir. Refletir sobre questões que trago aqui hoje para conversarmos a respeito. Dados mostram que apenas num único ano, cerca de 1 milhão de pessoas no mundo tiraram a sua própria vida. Aproximadamente uma morte a cada 40 segundos. De forma genérica, podemos dizer que o suicídio veicula o desejo das pessoas em escapar ou terminar com o seu sofrimento. E também veicula o desejo em comunicar o seu sofrimento aos outros, como uma forma de pedido de socorro. Buscar especialistas, pessoal, é a solução. Profissionais especializados podem e irão ajudar as pessoas nesta situação. Se você enfrenta uma situação como essa, ou conhece alguém que esteja passando, procure ajuda especializada se perceber a necessidade. Observe os sinais, observe o comportamento, observe a pessoa. Escute atentamente o que ela tem a dizer. Converse claramente sobre o problema. É possível encontrar soluções, apesar da grande complexidade que envolve
o suicídio ou as situações de suicídio, por conta da ampla variedade de tipos e formas de problemas que a pessoa pode estar enfrentando, é possível encontrar soluções. Mediante um apoio especializado, surgirão ideias, surgirão novos pensamentos. Os seus sentimentos serão expressados por meio da linguagem. E tudo isso irá clarificar os pensamentos. E dessa forma, a pessoa se sentirá florescendo, ocorrerá o florescimento, voltará a esperança e ocorrerá um renascimento. Ver graça novamente na vida. E diante desse quadro mais positivo, a pessoa conseguirá encontrar soluções para os seus problemas. Mas é preciso ter atenção a algumas questões que vamos apresentar agora. Alguns fatores podem aumentar a probabilidade de suicídio. Vamos observar e estudar quais são. Modelos de suicídios familiares, parissociais, histórias de ficção e ou notícias veiculadas pelas mídias. Modelos de suicídio familiares, portanto, e interferência da mídia, podem sim, trazer a ideia do suicídio. Histórias de suicídio, violência ou de perturbação de humor na família, tentativas prévias de suicídio, ameaça ou ideação suicida com plano pormenorizado elaborado, acesso fácil a agentes letais, tais como armas de fogo ou pesticidas. Também são questões importantes a serem pensadas. A presença de depressão, esquizofrenia, alcoolismo, tóxicos como dependência do indivíduo. Perturbações de personalidade, presença de perturbações de ordem alimentar, como bulimia, presença de doenças de prognóstico reservado, como HIV, entre outras. Hospitalizações frequentes, psiquiátricas ou não. Ter entre 15 e 24 anos ou mais de 45. Desemprego ou dificuldades econômicas também podem, alterar, o estado familiar e, consequentemente, atingir a pessoa. Problemas no trabalho, morte, no caso aí do cônjuge, de um amigo íntimo, alguém da família muito próximo, muito importante, visto como um referencial. Família atual, desagregada por separação, divórcio, viuvez. Perdas precoces de pessoas importantes, como pais, irmãos, cônjuge ou filhos. Como também a falta de apoio familiar ou social, a ausência de projetos de vida que norteiam, o nosso caminhar no mundo. Desesperança contínua e acentuada, culpabilidade elevada por suas ações, atitudes, seus atos. Ausência de crenças religiosas, mudança de residência, emigração, reforma, ter sido alvo de abuso sexual ou psicológico, experiência de humilhação social recente,
São outros fatores que também podem levar. O suicídio raramente é uma decisão repentina. Apesar de amigos e familiares conceberem esse acontecimento como algo inesperado, que surpreendeu a todos e até chocante, na maioria dos casos, o suicídio é algo planejado. A pessoa constrói um plano, estabelece uma data, define um método e pensa nessa possibilidade ao longo de algum tempo, antes de tomar uma decisão definitiva. Mas a impulsividade é uma característica da personalidade que interfere na tomada de decisão, ao modelar a rapidez com que se passa do pensamento ao ato, podendo constituir um fator de risco muito forte nessas situações. Você pode contribuir para a solução desse problema. Seja um bom ouvinte. Escute atentamente o que o outro lhe diz. Seja empático. Tente compreender, se colocar na situação do outro. Procure não julgar, apenas escutar atentamente. Já é um grande passo no sentido de acompanhar e de apoiar a pessoa neste processo de enfrentamento, para que a desesperança seja substituída pela esperança e que, pela ausência de gosto pela vida, seja substituída pela graça da vida. A resiliência pode ser desenvolvida. É a nossa capacidade de nos refazer diante de uma situação muito difícil. Quando quase nos sentimos completamente exauridos de energia, surge lá no fundo do nosso ser um desejo, uma vontade que cresce devagar e que quando vê desabrocha como uma flor num deserto seco e árido. É muito importante entender os problemas como desafios e não como obstáculos intransponíveis. Com esforço, dedicação, rede de apoio, apoio de pessoas especializadas, conseguimos superar e resolver as dificuldades que a vida nos apresenta. Dificuldades essas que podem ser inusitadas, que muitas vezes não conseguimos nem imaginá-las. Mas de uma coisa podemos ter certeza: a forma como olhamos os problemas, como enfrentamos os problemas, faz toda a diferença para a solução deles. Ver o problema como um obstáculo intransponível por si já dá a este problema uma força, um poder muito forte, quando na verdade ele não possui. Precisamos sim enxergar o problema como um desafio, algo novo, diferente, trabalhoso, que envolve inovação, criatividade e até um enfrentamento em conjunto com outras pessoas, mas que será, com certeza, superado. Muitas vezes não de forma imediata, mas será superado. Reforço aqui a importância da rede de apoio
família, amigos, grupos sociais dos quais você pertence e do atendimento especializado quando este se faz necessário. O poder do abraço. Trago aqui para vocês uma reflexão. A força de um abraço. O poder do abraço e de uma escuta atenciosa. O abraço, ele tem condições de paralisar o tempo. Quando o abraço é um abraço significativo, de valor, de coração, com muita emoção e empatia, ele tem o poder de paralisar o tempo. E nesse momento do abraço, você tem o sentimento de pertença, que significa o sentimento de pertencer a um grupo, de pertencer carinhosamente, afetivamente, reconhecidamente, como indivíduo social, como um sujeito que tem direito a participar e sentir a colaboração, a cooperação, a amizade, entre outros aspectos. O abraço é algo simples, singelo, porém de forte impacto para a pessoa, principalmente para aquela que enfrenta um processo relacionado ao suicídio. Aqui eu trago para vocês alguns mitos sobre o suicídio. Mito 1. As pessoas que falam sobre o suicídio não vão realmente cometê-lo, só querem chamar atenção, não devemos dar importância. Realidade. Não. É essencial estar atento ao que a pessoa diz. O fato de falar em suicídio é um sinal de alerta. É um pedido de ajuda, uma forma de comunicar o seu sofrimento e não apenas uma chamada de atenção. É importante aceitar, compreender e valorizar o que a pessoa sente. Mito 2. A pessoa que fala em suicídio quer mesmo morrer e está decidida a matar-se, independente do que façamos. Realidade. Quando alguém fala em suicídio, é importante reconhecer a dor da pessoa, porque ela está a pedir ajuda e podemos ainda estar a tempo de ajudar de alguma forma. Mito 3. Quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Realidade. Na verdade, a existência de tentativas prévias de suicídio é um fator de risco que aumenta a probabilidade da pessoa tornar a tentar suicidar-se. Mito 4. O suicídio é hereditário. Realidade. Não existem estudos com resultados claros sobre isso. E, de fato, a existência de suicídios na família pode ser um fator de risco a considerar. No entanto, existem outros fatores que interferem na tomada de decisão, não sendo a hereditariedade o fator mais determinante. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido gostoso para vocês participar dessa live. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento e tratar de um assunto tão importante como esse. Parabéns ao Proesac, à Unilins pela iniciativa e que juntos nós possamos sempre ser solidários ao Setembro Amarelo e que a gente nunca perca a capacidade de abraçar o outro de uma forma significativa e transformadora.
Um forte abraço a todos e um bom dia.